O Canadá é um país que ocupa grande parte da América do Norte e se estende desde o começo do Atlântico a leste até o Oceano Pacífico, a oeste. Ao norte, o país é limitado pelo Oceano Ártico. É o segundo maior do mundo em área total, superado apenas pela Rússia, e a sua fronteira comum com os Estados Unidos no sul e no noroeste. É a mais longa fronteira terrestre no mundo. As terras ocupadas pelo Canadá são habitadas há milênios por diferentes grupos de povos aborígenes. Começando no fim do século XV, expedições britânicas, portuguesas e francesas exploraram e mais tarde se estabeleceram ao longo da costa atlântica do país. A França cedeu quase toda sua colônia na América do Norte em 1763, depois da Guerra dos Sete Anos. Em 1867, com a união das 3 colônias britânicas da América do Norte em uma confederação, o Canadá foi formado como um domínio federal de 4 províncias. Atualmente, o Canadá pode ser chamado de país modelo, pois em todos os anos sempre manteve seu IDH alto, entre 0,900 a 0,926. Definitivamente, viver no Canadá pode ser considerado um privilégio, pois o país conta com uma das paisagens mais admiráveis, fornecendo um ambiente agradável. Por incrível que pareça, sua expectativa de vida vem subindo nos últimos anos e atualmente tem uma média de 80 a 82 anos de idade, perdendo somente para o Japão, que tem uma expectativa de 83 a 85. No Canadá, toda criança é obrigada a estar alfabetizada no mínimo até os 15 anos de idade. Isso contribui para um índice de alfabetização extremamente bom. Cerca de 96% da população canadense é alfabetizada. Em questão de renda per capita, o Canadá está em terceiro, perdendo apenas para os Estados Unidos e a Austrália. A economia do Canadá é uma das mais influentes a nível mundial, de raiz capitalista, favorecida por sua proximidade com os Estados Unidos e por diversos tratados comerciais, como o Tratado Automobilístico de 1965, o Tratado de Livre Comércio de 1989 e o Acordo Livre Comércio da América do Norte de 1994. Com grandes reservas de recursos naturais e uma força de trabalho altamente instruída, o Canadá aproveita-se de sólidos prospectos econômicos, que permitem um crescimento anual de, em média, 3% desde 1993. Atualmente, o Canadá possui a 10ª maior economia do mundo, quando medido pelo seu PIB, ou a 9ª maior do mundo, quando medida pelo seu PNB. Fazendas cobrem cerca de 7% do Canadá. Mais de 75% de toda a área usada para cultivo de produtos agrícolas estão localizadas nas províncias do centro-oeste do país. Essas províncias produzem principalmente trigo, do qual o Canadá é um dos maiores produtores mundiais. Metade do trigo produzido no Canadá é cultivado em Saskatchewan. As províncias do centro-oeste também se destacam pela sua pecuária. A Alberta, que possui o maior rebanho de gado bovino do país, é a província com maior índice de produtividade de carne bovina do Canadá, a maior parte do qual é transportada e comercializada no resto do país ou exportada para os Estados Unidos. O Canadá nunca teve um índice de violência muito alto e mesmo assim ele vem descendo conforme o passar dos anos. Como podemos ver nesse mapa de taxa de criminalidade, são poucas as regiões que ainda têm problemas relacionados a crimes severos. Agora, a melhor parte. Parliament Hill, Ottawa. As colinas de Parliament Hill são uma atração incrível para quem é apaixonado por arquitetura, política e história. Os 3 edifícios em estilo gótico na capital abrigam o Senado, os membros do Parlamento, a Biblioteca do Parlamento e outras áreas administrativas. Construído às margens do rio Ottawa, o complexo é o centro político canadense desde 1859. Com visitas gratuitas durante o ano todo, os turistas podem conhecer o interior das construções com suas obras de artes e belíssimas vistas, como a da Torre da Paz na parte central. Niagara Falls, Ontário. Na província de Ontário você encontra um dos maiores espetáculos da natureza, as Cataratas do Niágara. As 3 grandes cachoeiras do rio Niágara formam um dos mais conhecidos pontos turísticos do mundo, atraindo milhares de visitantes todos os anos. A cidade gira em torno da atração e abriga um complexo de lazer completo, com resorts, restaurantes, parques e até cassinos. Diversão para todos os gostos em meio à natureza. Capilano Suspension Bridge, Vancouver. Aventurar-se nas alturas é o que você procura? Então atravessar a Capilano Suspension Bridge, em Vancouver, será seu passeio perfeito. Sobre o rio Capilano, a 70 metros de altura, está localizada a ponte construída há 128 anos, uma das mais famosas atrações do Canadá.
Ao caminhar pelas copas das árvores, você terá uma vista incrível da imensidão do parque onde a trilha suspensa está situada. Enfim, existem muitos lugares maravilhosos nesse país quase que perfeito, mas como nem tudo é um mar de rosas, há alguns desafios que o país enfrenta que merecem ser citados. O mais comum é o excesso de imigração. Tem sido difícil para o país estabelecer melhor sua cultura, política, objetivos e outros fatores para as novas pessoas, mesmo a imigração sendo algo bem complicado de se fazer no Canadá. O Canadá é um lugar muito bom de se viver, isso é óbvio, mas qual será a opinião de um brasileiro que vive lá? Então, em resumo, vale a pena? Eu tenho 29 anos, sou formado em engenharia de produção e tenho inglês, além da família, amigos e casa que eu tenho no Brasil. Então, para mim, vale a pena pela experiência, porque eu estou trabalhando aqui como auxiliar de cozinha, um engenheiro formado no Brasil, trabalhando de auxiliar de cozinha aqui. Só que a qualidade de vida aqui é muito boa. Se tem alguém pensando que quer sair do Brasil, não tem laços no Brasil e quer vir para cá, vale a pena, porque trabalhar de auxiliar de cozinha aqui talvez seja melhor do que trabalhar de engenheiro no Brasil. De novo, é minha opinião. Mas sabe para quem eu acho que vale muito a pena? Eu tive um colega no curso que ele tinha 19 anos. Era um gurizão novo aí, não sabe como é que funciona a vida ainda direito. Então para ele eu acho que foi bom porque ele veio para cá, ele morou sozinho, ele começou a trabalhar, ele vai crescer não só profissionalmente, mas como pessoa, ele vai saber se virar. Se um dia ele for voltar para o Brasil, ele já sabe como é que funcionam algumas coisas, entendeu? No Brasil, às vezes, é muito difícil a pessoa com 19 anos, por exemplo, ir morar sozinha e ter o próprio emprego. Acontece, mas a gente demora um pouco, de repente, para sair da casa dos pais e aí é difícil de ter um pouco de independência. E aqui a gente tem, porque a gente tem mais liberdade. A gente pode sair na rua a hora que a gente quer, tem transporte público que é muito bom. Mas no geral eu acredito que seja uma experiência muito boa e vale muito a pena para as pessoas mais novas, mais jovens. Saindo do ensino médio, quer ter uma experiência diferente, vir para cá, aprender inglês de repente, né? Não tem inglês, vem para cá. Pá.